E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouco sobre o Traceroute, vou explicar como essa ferramenta funciona e eu vou explicar como que a gente pode analisar cada salto dele, tá bom? Então aqui nós temos uma topologia, não se assuste com a topologia, tá? É só para simular a internet. A gente vai fazer um teste de um computador 1 vindo para o DNS, tá? E eu vou mostrar um traceroute deles para a gente conseguir fazer a análise de cada problema que pode acontecer. Então nós vamos simular o computador 1, que está na rede 926800, um ping para um DNS. Vamos lá, aqui eu estou com o computador, vou clicar no iniciar, digitar cmd, ele vai abrir uma tela de prompt de comando, e eu vou digitar tracert, tracert, que é o comando traceroute no Windows, e digitar o IP do DNS. Agora que o tracert foi concluído, o que a gente pode analisar disso? O primeiro aqui é o salto, tá? Ele fez o primeiro salto para o gateway dele, ou seja, o 92.168.0.1. E ele fez 3 pings para esse roteador, e esses 3 pings deram menos de 1 milissegundo. No segundo salto, ele já foi para um 72.16.01. Tá? No terceiro salto, 10.002. No quarto salto, 10.0010. No quinto salto, 10.0014. E depois ele chegou no 1.1.1, que era o destino. Vou colocar agora em uma maneira mais fácil para conseguir verificar os saltos. Então, o primeiro salto foi para o 92.68.01, que no caso aqui é o MikroTik 5 cliente 1. Depois ele pulou para um 72.16.01, que seria o salto para o MikroTik 1. Depois ele pulou para o 10.002, que seria o MikroTik 2. Pulou depois para o 10.0010, que é o enlace entre o 2 e o 3, ou seja, ele chegou no 3. Depois ele foi para o 10.0014, que é o salto do MikroTik 3 para o MikroTik 4. E depois ele foi para o 1.1.1, que é o nosso DNS. Agora, antes de partir para outro tipo de análise, eu vou mostrar uma ferramenta melhor para a gente fazer o traceroute, porque nessa questão do traceroute do Windows, ele só faz 3 pings, tá? E ele não continua fazendo ping, então você não consegue analisar direito se tiver alguma perda de pacote. Então existe um programa chamado InMTR, tá? Ele é de graça, você pode pegar na internet. Então nós vamos utilizá-lo aqui porque ele faz o tracert contínuo, tá? Ele continua sempre a fazer o tracert. Vai dar o mesmo resultado do outro, tá? Igualzinho, mas ele continua fazendo. E ele mostra aqui pra gente quantas vezes ele mandou, quantas vezes ele recebeu, quais foram os melhores saltos, a média e o pior, tá? E tudo aqui em milissegundos. E ele mostra a perda de pacote, tá? Isso é muito interessante. Perda de pacote que ele teve de ping. Tá? Aqui a gente pode ver que o tracer está em normal, só tem algumas alterações aqui de ping, tá? Mas são máquinas virtuais, então isso é normal. E agora a gente vai fazer algumas variações no tracert para mostrar o que pode acontecer. O primeiro, que eu acho que é um dos mais importantes, é quando algum equipamento no meio da rede não responde ao ping, ou seja, não responde ao protocolo ICMP. Tá? Eu vou pegar aqui um dos nossos roteadores. Temos o roteador do MikroTik 2 e eu vou ativar uma regra de firewall que ele não vai responder ICMP, ou seja, não vai responder ping. O que vai acontecer com o nosso roteador aqui? Vamos fazer o teste aqui de novo. Só um minuto. O MikroTik 2 não vai responder mais. Isso não quer dizer que não esteja funcionando, porque a perda é 100% porque ele não responde, mas continua chegando ao destino sem nenhum problema. Ou seja, isso daqui, simplesmente o equipamento não responde ao ICMP. Isso pode ser por vários fatores, tá? Questão de proteção contra ataque, questão de não sobrecarregar a CPU, né? Escolha do cliente. Agora, nós vamos simular uma limitação de banda no nosso DNS. Tá? No caso aqui,
como só o meu equipamento está utilizando o DNS, ele está respondendo normalmente. Vamos pegar agora o nosso DNS1 e colocar um limite de 500k nele, tá? Não vai acontecer nada por enquanto, porque a banda de 500k é suficiente para responder o ping. Mas o que pode acontecer se eu pegar o nosso MikroTik 1, fizer um teste de banda de 600k? Assim que eu fizer isso e começar a passar essa banda, a gente vai começar a notar um aumento no ping, na latência, e também vai começar a perder pacote, que seria isso aqui, ó, já tem 6% de perda. Tá? Por que está acontecendo isso? Quando você tem uma limitação numa interface, ela usa o buffer dela, que ela fica armazenando. Tá? E depois que ela consegue armazenar, ela solta de novo, porque ela tem uma limitação, vamos dizer, de 1 mega. Tá chegando 1,5 mega, ela vai armazenar meio mega nela, e ela vai soltando pouco a pouco, assim que for liberando a interface. Só que esse buffer, ele tem um limite, e se ultrapassar o limite dele, ele vai descartar, que é o que está acontecendo aqui. Esse buffer ele aumenta o tempo de resposta, né, do ping, ou seja, a latência, e quando ele descarta esse pacote porque o buffer está cheio, a gente nota que dá um loss no ping, tá? O que a gente pode notar aqui é que o loss está sendo só no DNS, porque a limitação está na interface do DNS. Agora nós vamos simular um problema no meio do caminho. Ou seja, o problema não vai estar no servidor final, que no nosso caso é o DNS, e também não vai estar no cliente ou na operadora do cliente. Tá? Ele vai estar no meio do caminho. No nosso caso aqui, o meio do caminho vai ser esse MikroTik 3. Tá? Nós vamos pegar esse MikroTik 3 e criar uma limitação de banda na interface dele. Tá? Então nós colocamos aqui 300k. Por enquanto, o ping vai continuar normal, porque, novamente, só o nosso equipamento está utilizando esse circuito. Então, nós vamos simular, tá, uma utilização de banda para esse circuito. O que vai acontecer? A latência já vai aumentar e vai começar a ter perda de pacote. Tá? Aqui ele já começou a ter perda de pacote, ó, no salto 2, no penúltimo salto, né? E ele vai começar a ter perda de pacote também no último salto. Porque se está perdendo pacote no penúltimo salto, o último salto também vai perder pacote. Então, para analisar um tracer e ver onde está o problema, você tem que analisar aonde está acontecendo a primeira perda. Tá? Porque se eu tiver uma perda aqui e não tiver uma perda aqui, não quer dizer que tenha problema. Então, a perda tem que estar nos dois. E aí você consegue analisar aonde está o problema. Nesse caso aqui, podemos analisar que o problema está no penúltimo salto. Por último, nós vamos fazer a simulação de problema no provedor e um problema no cliente, tá? No Wi-Fi, vamos assim dizer. O problema no provedor não precisa ser teoricamente no provedor, pode ser que o cliente esteja utilizando toda a banda. Então eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que esse cliente desse computador está tentando acessar um vídeo no YouTube. E a filha dele está utilizando Netflix, e ele só tem 10 MB de banda. O Netflix consome esses 10 MB de banda. Então nós vamos simular aqui que esse MikroTik 1 é a operadora. Nós vamos pegar e simular que esse cliente está utilizando praticamente toda a banda. Nós vamos perceber que assim que essa banda for quase toda utilizada, o segundo salto aqui, que já é o salto na operadora, vai começar a aumentar muito a latência. Por quê? Porque a banda do cliente ela está sendo toda utilizada. Então o equipamento está, ou ele vai descartar, ou ele vai começar a utilizar aquilo do buffer que eu expliquei. Dependendo da quantidade de tráfego que passar, ele vai começar a descartar. Tá? Nesse caso, como só é um ping, ele só está aumentando a latência. E a latência aumentada aqui aumenta em todos os outros saltos. Tá? Agora, no segundo caso, nós vamos utilizar a questão do Wi-Fi com problema. O Wi-Fi já seria no cliente, ou seja, o roteador do cliente ele vai estar com problema no Wi-Fi. Então, para demonstrar esse problema no Wi-Fi do cliente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o roteador do cliente, que é o roteador 1, e vou colocar uma limitação de banda. Tá? Assim que eu colocar essa limitação de banda, o tempo de resposta já no primeiro salto, que é o gateway do cliente, ou seja, o roteador do cliente, já vai aumentar muito. Então, você já consegue perceber que o problema está no roteador do cliente ou antes, porque
o computador, que seria no caso esse computador, está pingando o roteador e já está tendo uma latência muito alta. O que isso pode ser? Ou um cabo com algum problema, ou Wi-Fi com problema. Normalmente é o Wi-Fi, porque o Wi-Fi, ele, por sofrer interferência, ter reflexão, refração e vários tipos de problema que pode ser gerado quando você joga o sinal para o ar, ele gera esse tipo de perda, não perda, né? Esse tipo de latência alta. Então, esse tipo de latência alta tipicamente é problema com Wi-Fi.